Ele é economista, especialista em marketing, metodologia, professor convidado da Universidade da Califórnia, membro do Conselho de Administração da marca Embeleze, autor de vários livros de sucesso, entre eles o best-seller A Arte de Lidar com Pessoas e A Lei do Triunfo para o Século XXI. Será que você já sabe de quem eu estou falando? Se você for Mastermind, tenho certeza que sim. Aliás, Mastermind é uma expressão utilizada nos Estados Unidos como adjetivo para pessoas que realizaram coisas notáveis. Meus amigos, o notável desta semana é o gestor da marca Mastermind no Brasil, Jamil Albuquerque. Jamil, muito obrigada por nos receber. Quero te dizer que eu me sinto honrada e muito orgulhosa em poder contar um pouquinho da sua história em nosso programa. Jamil, como um menino que nasceu numa família pobre, humilde, simples, que foi engraxate, empacotador de supermercado, vendedor de picolé na rua, chegou ao posto de um executivo de sucesso. Conte para nós a sua trajetória. Com 14 anos de idade, eu peguei numa biblioteca municipal um volume, de 2 volumes, de um livro chamado Os Manuscritos Originais da Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Logo nos primeiras páginas, o autor falou uma frase que mudou todo o meu estado mental, meu modelo de pensamento, meu jeito de olhar a vida. Ele disse: você não é pobre, você está sem dinheiro. Aquela foi a chave cósmica, foi a chave mestra que abriu a minha mente, o caminho para os meus sonhos, me fez eu enxergar os meus sonhos. Porque nós não sentimos falta daquilo que nós não conhecemos. Nós não sentimos saudade daquilo que nós não experimentamos. Nós precisamos experimentar para sentir a falta. Ocorre que quando nós enxergamos os nossos sonhos, nós nos movemos em direção a ele. E aí, baseado nesse livro, que depois eu li o primeiro e li o segundo, eu montei uma estratégia, um planejamento estratégico baseado nos passos que o livro orientava e me mantive fiel a ele ao longo da minha vida. E talvez, se fosse voltar um pouco antes desse momento, é claro que o ninho familiar representa muito. Embora de uma situação de muita pobreza, de 11 irmãos, vivendo assim na linha da pobreza para a miséria, era milímetros dali para baixo. Mas a minha mãe tinha um diferencial. Como ela era protestante, era evangélica, como se diz hoje, ou crente, como se dizia lá no passado, na década de 60, ela me ensinou a ler na Bíblia. Então, talvez aquele momento em que ela me ensinando a ler na Bíblia seja verdadeiramente o grande disparo para tudo isso. Porque ela me trouxe, a Bíblia traz disciplina, traz filosofia, traz ética, traz moral, traz esperança, que é a esperança de morar no céu. Sua mãe foi quem te ensinou a ler. Ela que me ensinou. Então eu entrei na escola em 1970 já sabendo ler, o que era um grande diferencial naquela época. E isso depois culminou com 14 anos conhecendo a obra de Napoleão Hill. Foi aí que o Mastermind entrou na sua vida ou foi mais pra frente? Aí foi que eu conheci o Mastermind, que quem popularizou essa expressão foi Napoleão Hill, tornou ela conhecida. Ela remonta à Inglaterra antiga, mas quem tornou verdadeiramente esse conceito, um conceito de desenvolvimento pessoal, foi Napoleão Hill. Passaram-se os anos, eu fui para a faculdade, eu tornei-me um professor e chegou uma época em que eu queria ir para a educação corporativa e então eu fui atrás do Mastermind. Jamil, você contou um pouco da sua evolução, né, durante a sua carreira, durante a sua vida. Você acredita que as pessoas, elas nascem já predestinadas ao sucesso ou
Ou a derrota, ou o insucesso? Você sabe que existem algumas correntes de pensamento que acreditam no determinismo. Sim. Mas não teria uma lógica divina nisso. Significa que Deus gosta mais de você, mais dele, mais dela, mais de mim, e não gosta das outras pessoas. Não encontra a lógica divina no determinismo. Tem algumas coisas que a gente observa. Então, os genes, a família, o meio influenciam bastante. Mas não é determinante. Isso precisa ficar claro. O ser humano não é o seu passado. O ser humano é o que ele coloca no seu futuro. O que define o ser humano são seus objetivos. Isso sim faz com que ele fique grande ou fique pequeno. Nós vamos aumentando o tamanho dos sonhos ao longo do tempo. Isso me fez acreditar piamente no conceito do 10 vezes mais. O que significa isso, Evânia? Significa que o que eu tenho hoje, eu pego o meu sonho e multiplico por 10. Isso é crível para a mente. Mais que 10, parece que a própria mente não consegue acreditar. Então, se eu tenho uma bicicleta agora, eu posso sonhar com 10 bicicletas e... eu posso ter, eu consigo. É longe, mas eu consigo, a minha mente consegue acreditar. Agora, se eu falo, eu quero ter 1000 bicicletas, você diz, 1000 bicicletas, a minha mente parece dizer, isso é uma tolice. Então, esse modelo do 10 vezes mais tem me feito acreditar piamente que é uma ferramenta muito forte para mover o ser humano, para movimentar internamente. Chegou lá no 10, ou chegou próximo, aumenta mais 10, aumenta mais 10, aumenta mais 10. Bateu a meta, renova a meta, bateu a meta, renova a meta. Eu já fiz isso várias vezes ao longo da minha vida. Sim. Jamil, nas minhas pesquisas sobre a sua vida, eu vi que um dos seus livros favoritos é As 3 Coisas Mais Importantes que Você Precisa Saber na Vida, tá certo? Tá certo. Você poderia nos falar quais são as 3 coisas mais importantes que a gente precisa saber na vida? Posso, com prazer. Sim. Eu sou um grande fã de Michael Murdock e ele, nesse livro, ele é muito específico e ele diz que tem 3 coisas que você precisa saber na sua vida. Qual é o seu propósito de vida? Sim. Que é o que Napoleão Hill fala como sendo a lei número 1 do êxito. Então, é saber, ter clareza disso. Segundo, é entender que tudo é semente. Absolutamente tudo que nós fazemos na nossa vida são sementes. Ou seja, quer saber como será o seu futuro amanhã? É só ver o que faz hoje. Até porque o futuro não existe. Não, existe, amanhã é o futuro, mas a hora que você pisa nele, ele se torna hoje. Então ele passa a ser presente. Então o futuro não existe, o futuro só existe na nossa cabeça. O que é o futuro então? O futuro é o presente em movimento. O que nós fazemos hoje vai se refletir no futuro. E a terceira coisa mais importante, segundo o Michael Murdock, é saber conversar com Deus, entender que Deus está no nosso dia a dia, e que nós podemos conversar com Deus como se Ele fosse uma pessoa do nosso lado, como se fosse um companheiro, e que esta conversa se traduza em atitudes. Então, propósito, semente e fé aplicada são as 3 coisas mais importantes que você precisa saber na vida. Tá vendo aí, gente? Já receberam aí o resumo do livro já de mão beijada, né? Jamil, vamos então para o ping-pong notável. Todos os nossos notáveis passam por esse ping-pong. Eu vou te falar uma palavra e você me responde com a primeira palavra ou a primeira frase que vier à sua cabeça, combinado? Uau. Vamos lá, vou pegar aqui a minha colinha. Vamos lá. Família. É ter para onde voltar. Deus. É a essência da nossa existência na Terra. Mastermind. É uma missão de vida, é um propósito. Transmitir a esperança para as pessoas. Mostrar que as pessoas podem serem melhores do que elas já são. Napoleão Hill. Um dos meus mentores principais. Na minha assembleia de vozes, no meu mastermind, eu tenho 12 pessoas chaves, começando com Jesus Cristo e segundo Napoleão Hill. Agora eu gostaria que você me falasse seu lema de vida.
Aquele lema que você acorda todo dia de manhã e não sai de casa sem antes recitar ele, sem pensar nele. Eu sou o capitão da minha alma e o senhor do meu destino. Deus me dá energia, faz para mim aquilo que eu não posso fazer. Todo o restante é responsabilidade minha. Então eu recito essa frase como um mantra da minha vida. Eu sou o capitão da minha alma e o senhor do meu destino. Jamil, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa. Poxa, um prazer. E ao longo da entrevista, essa mensagem foi aparecendo. Mas se você for daquelas pessoas que gostam de anotar, anote. Primeira e mais importante coisa que você tem que fazer é qual é o teu objetivo. Nós somos do tamanho dos nossos objetivos. Esse é o primeiro. Defina qual é o teu objetivo. Segundo, defina quanto você vai pagar por esse objetivo. Pagar no sentido de tempo, de dedicação, de investimento financeiro, investimento de vida. Não existe nada de graça na vida. Tem que ter a sua energia. E terceiro, pague, haja. Tem poder quem age. E com essa entrevista inspiradora, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, a gente encerra o programa de hoje. Nos vemos na próxima semana.